Boa tarde a todos. Cumprimento os senhores conselheiros, o senhor procurador do Ministério Público de Contas, senhor procurador da Fazenda do Estado. Cumprimento o senhor secretário diretor-geral, na pessoa de quem eu saúdo todos os servidores dessa corte. Senhoras e senhores, presentes aqui ou que acompanham essa sessão por meio do nosso site, eu cumprimento a todos nessa tarde que iniciamos a atividade desse colegiado em exercício de 2014. Além da coincidência de ser a primeira sessão ordinária da primeira Câmara desse Tribunal de Contas, do ano de 2014, a data também marca a primeira sessão que tenho a honra de dirigir na condição de presidente dessa Câmara, desse Tribunal. Embora seja mais uma sessão de trabalho, como tantas outras que nós tivemos nos exercícios anteriores, nesse exercício de 2004, para mim é muito significativo presidir essa Câmara, presidir nossas reuniões nesse exercício de 2014, quer pela perspectiva que eu tenho de desempenhar da melhor maneira possível o mistério que me foi concedido, quer pela satisfação de compartilhar essa tarefa com os meus pares, Dr. Renato Martins Costas e Dr. Dimas Eduardo Ramalho, companheiros nas sessões dessa Câmara que, desde o exercício passado, temos compartilhado junto, experiências. Essa convivência, para mim, tem se revelado de grande valia, não só para o deslinde das questões que se apresentam nos processos que examinamos, mas também como aprendizado para a minha jornada de conselheira nesse tribunal, dada a oportunidade que eu estou tendo de colher uma gama significativa de experiências nas diversas funções da administração pública que suas excelências possuem de sobra. A partir dessa percepção, eu farei de tudo para atender a expectativa dos meus pares e dos demais interessados na condução de nossas sessões, me empenhando da mesma forma na aplicação das regras dispostas na lei e no nosso regimento interno. Eu desejo a todos um profícuo ano de trabalho de 2014, que nos possibilite aperfeiçoar ainda mais a nossa atuação. Feitas essas palavras, eu tenho aqui sobre a mesa a ata da 38ª sessão ordinária, realizada em 10 de dezembro, que foi encaminhada previamente a vossas excelências. Se não tiver objeções, vou dar por lida e aprovada, colhendo-se as assinaturas. Ata aprovada, colho-se as assinaturas. A palavra é livre aos senhores conselheiros. Eminente presidente, conselheira Cristiana de Castro Moraes, eminente conselheiro Dimas Eduardo Ramalho, eminentíssimos procuradores, doutor Tiago Pinheiro Lima, doutor Vitorino Francisco Antunes Neto, nosso secretário, doutor Sérgio Rossi, senhoras e senhores. Pedido da palavra, senhora presidente, é apenas para manifestar a satisfação, a alegria e o respeito que devoto a Vossa Excelência na presidência dos trabalhos da primeira Câmara, e temos absoluta convicção que, sob sua segura direção, enfrentaremos um exercício produtivo, relevante, em que o Tribunal de Contas, por esta Câmara, continuará a apresentar à sociedade de São Paulo resultados que o dignificam e o engrandecem. Vossa Excelência assume a presidência de nossos trabalhos na condição de vice-presidente desta casa e tenho convicção que a nossa confiança é a confiança de todos os membros da nossa instituição e de todos os servidores da casa, que veem na respeitável figura de Vossa Excelência a condução segura e firme de que necessitamos em nossos trabalhos. É uma honra, é um privilégio poder trabalhar sob a direção de Vossa Excelência. Agradeço a palavra de Vossa Excelência. Eu indago agora ao senhor procurador do Ministério Público de Contas se há interesse de Sua Excelência em vista ou sustentação oral em qualquer um dos processos constantes da ordem do dia. Não, senhora presidente.
Então, eu passo agora o relato da parte estadual sobre a minha responsabilidade, os itens 1 a 10 da pauta. Eu relato inicialmente o item 1, em exame, contas da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari, referentes ao exercício de 2011. A fiscalização efetuou apontamentos referentes à falta de envio da relação das exigibilidades de pagamentos e ausência de um sistema de controle interno. A Fundação encaminhou suas justificativas. A TJ e PFE manifestaram pela regularidade da matéria. Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e eu acompanho os pronunciamentos favoráveis de ATJ e PFE e voto no sentido de serem consideradas regulares, com ressalvas, as contas da Fundação Agência das Bacias Hidrográficas dos rios Piracicaba, Jundiaí e Capivari, relativas ao exercício de 2011. É como voto. Em discussão, em votação, aprovado. Passo a relatar o item 12, o item 2, encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Trata-se de uma concorrência e um contrato firmado entre a CDHU e a empresa MC Construções Limitada, objetivando a execução de obras e serviços de engenharia para empreendimentos habitacionais junto ao Corpo de Bombeiros. Os apontamentos da fiscalização recaíram sobre exigências do edital de apresentação de atestado de desempenho anterior, realização de visita técnica por responsável inscrito no CREA e comprovação de qualificação técnico-profissional. Ofertados esclarecimentos e documentos, a TJ, tanto em Economia como em Engenharia, e a PFE se manifestaram pela regularidade da matéria. Eu passo ao voto. Eu entendo que as falhas apontadas pela fiscalização já foram amplamente debatidas por esse tribunal em situações congêneres, em contratações semelhantes efetuadas pela CDHU, onde se decidiu pela análise do caso concreto, levando-se em conta principalmente se houve ampla participação de interessados no certame, condições de eventuais inabilitações, desclassificações, economicidade da contratação. Eu ressalto a existência de decisão nessa Corte envolvendo a contratação, onde, apesar da existência de impropriedades do instrumento convocatório, iguais propriedades, também ficou comprovada ampla participação, economicidade e a matéria foi no sentido da regularidade. Aqui, conforme se observa na instrução, houve participação de 16 licitantes. O preço ajustado mostrou-se compatível com os praticados no mercado. Nenhuma das licitantes foi inabilitada por deixar de atender às exigências apontadas pela fiscalização. Assim, eu entendo que as falhas podem ser, nesse caso, relevadas com recomendação à origem para que atende à legislação e à jurisprudência dessa Corte. Dessa forma, eu acompanho os pronunciamentos da TJ, Engenharia, Economia, PFE e voto pela regularidade da licitação e do contrato com as devidas recomendações. É como eu voto. O voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu passo, então, para o item 3. Aqui se trata de um contrato de gestão número 32 de 2008. Foi um contrato de gestão precedido de dispensa de licitação, celebrado entre a Secretaria de Estado da Cultura e a organização Associação Amigos do Conservatório de Tatuí, objetivando o fomento e a operacionalização da gestão e execução de atividades e serviços na área de artes cênicas e músicas no Conservatório Musical no município de Tatuí. E também está em julgamento o 1º ao 5º termos aditivos. A TJ, no aspecto econômico, financeiro e jurídico, e também a PFE, se manifestaram pela regularidade da matéria. Essa é a síntese do relatório, eu passo ao voto. Como constatado na instrução, foi apresentada a maior parte da documentação requerida para o exame da matéria. A questão principal aqui é a falta de convocação específica de entidade para o contrato em questão. A origem alega que foi realizado um chamamento geral, com base em uma resolução da Secretaria.
Eu ressalto que algumas questões similares às apontadas nos presentes autos foram enfrentadas no TC 14.907.026.06 pelo Tribunal Pleno, em sessão de 13 de março do ano passado, com a relatoria do eminente conselheiro Edgar Camargo Rodrigues, quando do exame em sede de recurso ordinário do contrato de gestão número 8 de 2005, que antecedeu ao ajuste de contrato de gestão que ora se analisa. Naquela ocasião, foi dado provimento ao recurso e a questão referente ao chamamento das entidades, nos termos da Lei Complementar Estadual 846, ensejou a emissão de alerta à origem. Aqui eu acho prudente adotar o mesmo procedimento. Assim, com base nos pronunciamentos da TJ, PFE e na jurisprudência citada, eu voto pela regularidade da dispensa de licitação e do contrato de gestão, bem como dos termos aditivos, com a recomendação e alerta para que nos futuros contratos passe a providenciar a convocação pública das organizações sociais possivelmente interessadas para a celebração de contratos específicos. É como eu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo ao item 4, em exame, concorrência e contrato, firmado entre a Secretaria de Justiça, da Defesa e da Cidadania e a JHD Construções e Comércio Limitada, com vista à execução de obras de construção do Fórum Digital Sistema 3 de Matão. Após a notificação, as razões de defesas ofertadas foram recepcionadas por ATJ, Engenharia e Economia, PFE e Ministério Público de Contas. Os esclarecimentos ofertados pelo órgão contratante foram suficientes para afastar as falhas apontadas inicialmente pela fiscalização, que era possível afronta às súmulas 23 e 24. Assim, eu acolho as manifestações de ATJ, PFE e Ministério Público de Contas e voto pela regularidade da concorrência e do respectivo ajuste. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Agora, eu permito-me relatar em conjunto os itens 5 a 9 da pauta. Eu encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências. Em exame, prestações de contas de recursos públicos repassados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, a Associação Franciscana de Assistência Social Coração de Maria, no exercício de 2009, é o item 5. Recurso repassado pela CDHU, a Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo, no exercício de 2010, é o item 6. Recurso repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social às prefeituras de Araçariguama, Campina do Monte Alegre, Serquilho, Itapetininga, Mairinque, Quadra, São Miguel Arcanjo e Votorantim, no exercício de 2010. Esse refere-se ao item 7. E no item 8, recurso repassado pela FDE ao Instituto Educacional do Estado de São Paulo. Item 9, recurso repassado pela Secretaria de Desenvolvimento Social às prefeituras de Bertioga, Cubatão, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos e São Vicente, no exercício de 2011. Os apontamentos constantes dos autos foram esclarecidos e afastados com documentos e justificativas trazidas pelos responsáveis. Os órgãos técnicos da Casa e a PFE se manifestaram pela regularidade em todos os processos. O Ministério Público de Contas, nos autos em que oficiou, não apontou objeção à regularidade da matéria. Nessa conformidade, conforme os votos que encaminhei previamente a vossas excelências, eu voto pela regularidade das prestações de contas com a quitação dos responsáveis, ressaltando que nos autos serão juntados relatórios e votos individualizados. São os votos que estão em discussão, votação, aprovado. Relato agora o item 10, em exame, prestação de contas referente a recursos repassados pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer, atualmente Secretaria de Esporte, Lazer e Turismo, à Prefeitura Municipal de Casa Branca durante o exercício de 2006, por meio de convênio, visando a construção de uma quadra de esportes. A TJ e PFE manifestaram-se pela regularidade da prestação de contas.
Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e considero que a documentação constante dos autos esclarece as questões apontadas acerca do recolhimento pela Prefeitura de Casa Branca da integralidade dos recursos repassados pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer. Acontece que, no caso, não foi permitida pela Secretaria a alteração do objeto do convênio, conforme pretendia a Prefeitura. Aí a Prefeitura não realizou a construção da quadra poliesportiva no município. Sendo assim, a quantia repassada foi devolvida com os devidos acréscimos. Nessa condição, eu voto pelo conhecimento do recolhimento efetuado pela Prefeitura de Casa Branca referente aos recursos repassados em 2006. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, para relatar os itens 11 a 27, a palavra é do conselheiro Renato Martins Costa. Senhora Presidente, com relatórios e votos individualizados, itens 11 a 19 cuidam-se de convênio, termos, concorrência, contratos, pregão eletrônico, ata de registro de preços, notas de empenho, de responsabilidade da Secretaria de Estado da Saúde, da Delegacia Seccional de Polícia de Jundiaí, do metrô e do DER. Em todos estes processos, a instrução foi convergente no sentido da regularidade, apontando apenas necessidade de recomendações. Os meus votos seguem no mesmo sentido e, por via de consequência, a representação contida no item 17 é tida por improcedente. Votos que estão em discussão. Votação. Aprovado. Item 20. Concorrência, contrato, termos aditivos. Unicamp com Matera Systems Informática. Objeto é a gestão de projetos e desenvolvimento de sistema de aplicativo de apoio. Justificativas apresentadas após a fixação de prazo e a instrução dividiu-se. Assessoria técnica, econômica e PFE pela regularidade, jurídica, chefia SDG pela irregularidade. Temos aqui exigências de comprovação de experiência anterior e aproximadamente 83% do total estimado, em afronta à súmula 24 do Tribunal. Na mesma linha, atribuição de pontos na fase técnica, atestados comprobatórios de experiência anterior já utilizados para fins de habilitação, contraria a nossa súmula 22. Também tivemos 3 desclassificações de proponente por deixarem de comprovar tempo mínimo de experiência de 3 anos, o que patenteou a restritividade desse tipo de exigência. Ademais, o valor contratado situou-se em aproximadamente 21,20% acima do valor estimado, sem justificativas que pudessem ser aceitas nesse sentido. Eu voto pela irregularidade de toda a matéria, aplico aos responsáveis multas individuais de 200 UFESPs. Em discussão, votação, aprovado. Também com relatórios e votos individualizados, em conjunto 21 a 27. São prestações de contas efetivadas por órgãos públicos e do terceiro setor de recursos recebidos da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, da CDHU, da FDE e da Secretaria de Estado da Saúde. Também aqui a instrução foi convergente no sentido da aprovação. Os meus votos acompanham. Em discussão, votação, aprovado. Para os itens 28 a 38, a relatoria do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Senhora Presidente, senhor conselheiro, senhor Procurador da Fazenda Estadual, senhor Procurador do Ministério Público de Contas, senhor Diretor-Geral, senhores funcionários, advogados. Item 28 é pregão e contrato da Secretaria da Saúde e APTES Sistema de Alimentação Limitada, com vista à preservação de serviços de nutrição e alimentação hospitalar. A instrução dos autos não revela óbice capaz de macular a matéria, cabendo destacar que a única questão suscitada
foi esclarecida pela origem. Voto, portanto, pela regularidade da matéria, da licitação e do contrato. É meu voto. Em discussão, votação, aprovado. Item 29 é um pregão presencial entre a Unicamp, que é a Universidade Estadual de Campinas, e a empresa Toshiba Medical do Brasil Limitada, visando a aquisição de um tomógrafo. No caso, constatou-se a grave violação ao princípio da vinculação ao ato convocatório, tendo em vista que o pedido de esclarecimento feito por uma interessada foi respondido pela administração fora do prazo estipulado. Mais ainda, a previsão de contratação de serviço de assistência técnica contínua, mediante remuneração compatível ao valor do mercado, sem fixação de preço, é totalmente desrazoada e em razão da ausência de referenciais e de base meramente subjetiva em que lastreou seu propósito. Eu voto, portanto, pela irregularidade da matéria, com aplicação de multa de 250 UFES para o senhor Paulo Eduardo Rodrigues da Silva, então pró-reitor de Desenvolvimento Universitário, autoridade responsável pela contratação. É meu voto, presidente. Em discussão, votação, aprovado. Itens 30 e 31, pregão eletrônico e contrato entre FAPESP e a empresa Sodexo Paz do Brasil, Serviço de Comércio Limitada, Serviço de Comércio Sociedade Anônima, para a prestação de serviço de cartão, vale alimentação e vale refeição. Também em análise a representação da empresa Trivale, em especial no tocante à exigência de que a licitante demonstrasse ter uma rede de estabelecimentos previamente contratada, com preferência das marcas. Considera-se irregular o item que prevê como requisito obrigatório para a assinatura do contrato a apresentação pela licitante vencedora de relação escrita de que possui rede de estabelecimentos comerciais credenciados, devendo constar sem justificativas, entre essas o Grupo Pão de Açúcar, Grupo Carrefour, Grupo Walmart, e além disso requer, além de certidão negativa de débitos, certidão concernente à dívida ativa da União, que não foi contemplado pelo citado dispositivo. Diante disso, voto pela irregularidade do procedimento licitatório, do contrato e pela procedência parcial da representação. É meu voto. Voto que está em discussão. Votação, aprovado. Peço permissão, senhora presidente, para ler e relatar em conjunto itens 32 a 34 da pauta. Perfeitamente. Pregão presencial e contratos da Coordenadoria de Serviço de Saúde para aquisição e instalação de equipamentos de endoscopia. Também em análise, primeiro termo aditivo aos referidos ajustes e representação formulada pela Gastrocomércio e Representações Comerciais de Equipamentos Médicos Hospitalares Limitada, impugnando sua desclassificação no certame. Inicialmente, considero improcedente a representação, pois a empresa não comprovou que o produto por ela ofertado preenchia os requisitos previstos no ato convocatório. Considero esclarecidas as exigências do edital quanto à apresentação de documentação específica, a demora na celebração do contrato e a aglutinação dos itens. Mesmo a sorte não assiste às divergências constantes do edital, justificadas como meros erros de digitação pela origem. Uma vez incongruente, o próprio ato convocatório, todos os atos dele decorrentes também são, motivo pelo qual eu voto pela irregularidade do procedimento licitatório e pela improcedência da licitação. E, por fim, recomendo à origem que futuramente realize exame prévio de estudo sobre as vantagens, inclusive econômicas, da realização de licitação por lote e por item. E recomendo mais, que tome cuidado na digitação. É meu voto, presidente. Em discussão. Parece claríssimo aqui que o famoso copiar e colar foi utilizado de forma indevida. Copiaram de um outro edital e o item não tem absolutamente nada a ver com o que estava sendo contratado. Nitidamente. Mas só que a exigência se torna confusa, como Vossa Excelência bem... Exatamente como Vossa Excelência observou, que eu estou sugerindo que recomendo que preste atenção na digitação. Eu poderia até dizer que quando fosse copiar direito. Copia direito, exatamente. Mas não vou fazer isso, em homenagem à origem.
Em discussão, voto com as devidas recomendações. Em votação, aprovado. Peço permissão agora, Vossa Excelência, para relatar os itens 35 a 38 da pauta, em conjunto. Perfeitamente. 35, repasse da DHU para a Prefeitura de Cristais Paulista. 36, repasse da Secretaria Estadual da Ciência Social para a Associação Lourdes Feres Carvalho. 37, repasse da Secretaria de Educação para a PAI de Itapevi. E 38, Secretaria de Estado da Habitação para a Prefeitura de Araçatuba. Considerados atendidos os pressupostos legais e em conformidade com votos já disponibilizados, eu voto pela regularidade do item 35 e pela regularidade com ressalvas dos demais itens, senhora presidente. É meu voto. Que está em discussão, votação, aprovado. Encerrada a pauta estadual, eu agradeço a presença e a participação do Dr. Vitorino Antunes Neto, representante da Procuradoria da Fazenda do Estado. Eu passo agora à sessão estadual, relato, começo os itens, meus itens são 39 a 58. Eu começo pelo item 39, eu disponibilizei previamente relatório e voto a Vossas Excelências. Trata-se de uma representação formulada por vereador de Presidente Bernardes, que subsidiou o exame das contas do Executivo de Presidente Bernardes no exercício de 2006. Aqui a TJ, Jurídica e Chefia e SDG pronunciaram-se pela procedência da representação. A fiscalização dessa corte e inspeção in loco constatou a precariedade do controle municipal para entrada e saída de materiais e de quilometragem dos percursos rodados por seus veículos. No quadro elaborado pela fiscalização, foi demonstrado o gasto excessivo do município com peças de reposição e manutenção de veículos. No que se refere à nomeação de servidores, o próprio Executivo reconheceu a impropriedade e promulgou uma lei em 23 de novembro de 2006 e extinguiu 26 cargos comissionados. O desvio de função de servidores ficou comprovado conforme um quadro confeccionado pela fiscalização dessa casa. Também, quanto às licitações, estabeleceu-se uma ausência de orçamentos estimativos e a realização de convites foram feitas sempre às mesmas empresas. Pelo exposto, eu acolho os apontamentos de ATJ e SDG e voto no sentido da procedência da representação. E eu aplico ao senhor Hélio dos Santos Mazo, ex-prefeito, multa que estipulo em valor equivalente a 400 UFESPs. É como eu voto. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu passo agora ao item 40, em exame, licitação e contrato celebrado entre a Prefeitura de Santo Anastácio e a empresa Vessato Construtora Limitada, objetivando a construção de a prestação de serviços de engenharia para a construção de 104 unidades habitacionais. A assessoria técnica, no aspecto engenharia e jurídico, manifestou pela regularidade da matéria. Já a assessoria técnica, no âmbito econômico e chefia, manifestou pela irregularidade da licitação e do ajuste, que foi o mesmo posicionamento da SDG, também pela irregularidade. Aqui, as falhas constatadas pela fiscalização são relacionadas com a falta de declaração de existência de recursos, ausência de informações relacionadas à adequação da contratação à LRF, falta de justificativa do orçamento estimativo, exigiu-se habilitação de quitação de anuidade de 2009, exigiu-se visto do CREA São Paulo para empresas não sediadas aqui em São Paulo. Falta de discriminação das parcelas de maior relevância para a comprovação da qualificação técnica. E houve ausência de publicação em jornal de grande circulação. À vista do exposto, na esteira do relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu voto no sentido da irregularidade da licitação e do contrato, e eu aplico ao senhor Roberto Volpe, autoridade que firmou o instrumento contratual, multa equivalente a 200 UFESPs, bem como determina a remessa dos autos ao Ministério Público Estadual para as providências devidas. E como voto? Voto que está em discussão, votação, aprovado. Eu permito-me relatar agora em conjunto os itens 41 e 42 da pauta. Em exame,
contratos celebrados entre a Prefeitura de Votorantim e a empresa CSC Cardoso Transportes Limitada, objetivando o transporte municipal de alunos e a realização de turismo educativo, passeios pedagógicos em 2007 e a dispensa de licitação que os antecedeu. Aqui a instrução de ATJ e SDG pela irregularidade da matéria. A síntese do relatório, eu passo ao voto. Aqui não restou devidamente caracterizada a dispensa de licitação por emergência. O que se observa dos autos é uma falta de planejamento por parte da Prefeitura de Votorantim. Além disso, não há nos autos provas suficientes sobre a compatibilidade dos preços ajustados com os praticados no mercado à época, elemento essencial para o aperfeiçoamento do ato de dispensa. Verificou-se também que o ajuste foi realizado para durar 120 dias e teve sua vigência prorrogada por mais 90 dias, em total desatenção ao prazo máximo de 180 dias consecutivos, improrrogáveis, como prescreve a própria disposição legal invocada para fundamentar a contratação. O que torna irregular também o termo celebrado em maio de 2007, além de contaminado pelo vício do contrato principal, imprimindo-se também a ele o princípio da acessoriedade. Diante do exposto, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho os pronunciamentos de ATJ e SDG e voto pela irregularidade da dispensa de licitação 1 de 2007, da dispensa de licitação 7 de 2007, bem como dos contratos e termo aditivo subsequente, com aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 200 UFESPs. É como voto. Voto que está em discussão, votação, aprovado. Item 43 da pauta, em exame, 2 termos aditivos, referentes à contratação efetivada pela Prefeitura Municipal de Mogi Guaçu e a construtora Tec Paulista Limitada, visando a construção de escola municipal. Aqui, a assessoria de engenharia e jurídica, chefia TJ e SDG, todos foram unânimes pela irregularidade dos atos praticados. Da instrução da matéria, como bem observou a TJ, não foi apresentado documento que comprovasse o excesso de chuva alegado pelos interessados para motivar a celebração dos aditamentos. Conforme relatório que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu considero que as razões ofertadas pelo Executivo para contestar os apontamentos de ATJ e SDG não vieram acompanhados de documentos que motivassem as correlatas alterações de prazo e acréscimo de serviço e seus custos. Foi deferida vista dos autos com extração de cópias pelo Executivo e ainda prorrogado o prazo à apresentação de documentos na forma solicitada, e nada foi acrescido. Nessas condições, eu voto pela irregularidade dos termos aditivos e aplico multa à autoridade que firmou o aditamento, o senhor Hélio Bueno, ex-prefeito, no valor de 200 UFESPs, por transgressão às normas legais. E aplico também multa ao senhor Walter Calvenhanha, prefeito atual, por desatendimento à diligência. Multa também que estipula em 200 UFESPs. É como eu voto. Voto que está em discussão, com impedimento do conselheiro Renato Martins Costa, voto que está em discussão, votação, aprovado. Para o item 44, agora, eu relato o item 44, trata-se termo aditivo a contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Campo Limpo Paulista e a empresa DP Barros Arquitetura e Construção Limitada, para execução de serviços de mão de obra para a construção de unidade escolar. O contrato inicial e a licitação já foi julgada irregular pela primeira Câmara. A assessoria técnica opinou pela irregularidade da matéria em função do princípio da acessoriedade. Aqui eu acompanho a instrução e voto pela irregularidade da matéria em função do princípio da acessoriedade. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo ao item 45.
O item 45 trata-se de um contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Lorena e o Instituto Academia de Inteligência e Instituto Editora Limitada, visando a implantação do projeto Escola de Inteligência e Educação para a Vida e para aquisição de obras do professor Augusto Cury. A TJ manifestou-se pela irregularidade da contratação. É o relatório, eu passo ao voto. Aqui, nesse processo, o que se discute é a inexigibilidade de licitação com base no inciso 2 do artigo 25 da Lei 8.666, que impõe determinados requisitos para justificá-la, referentes à notoriedade da contratada, singularidade dos serviços pretendidos e inviabilidade de competição. Eu considero que atendido, por meio dos atestados e documentos ofertados, a capacidade técnica e a notoriedade do instituto contratado. Já que, no que diz respeito à inviabilidade de competição, não há como ignorar a existência de diversas empresas do ramo tão capazes quanto o contratado para implantar sistemas de ensino, o que, em tese, tornaria perfeitamente possível a instauração do certame para atingir a finalidade almejada. Com referência ao preço, a Prefeitura sustentou que, por ocasião da elaboração do orçamento básico, realizou a competente pesquisa, estimando o valor pactuado perfeitamente compatível com aquele praticado no mercado. Aliás, sobre essa questão do preço, eu acho oportuno ressaltar que o Ministério Público do Estado de São Paulo, por meio da Promotoria de Justiça de Lorena, instaurou um inquérito civil, cuja conclusão foi no sentido de que não ocorreu superfaturamento de preços no contrato exame, sendo tal conclusão acolhida pelo Conselho Superior daquele órgão, que se posicionou pelo arquivamento do processo. Por fim, também eu acho de extrema importância considerar que a contratação em exame é anterior à deliberação do tribunal, que estabelece que os contratos de ensino deverão ser obrigatoriamente precedidos de certame licitatório, preferencialmente do tipo técnico e preço. Nessas condições, considerando a época do ajuste e que havia polêmica sobre a matéria, inclusive essa Corte relevou a ausência de licitação em várias contratações da espécie anteriores à deliberação, nesse contexto, eu considero prudente, ponderado, que o exame receba o mesmo tratamento, dispensado àqueles, motivo pelo qual eu voto no sentido da regularidade da inexigibilidade de licitação e do contrato, recomendando, contudo, a origem que, daqui para frente, realize procedimento licitatório para as contratações da espécie. É como eu voto. Voto que está em discussão, votação aprovado. Relato agora os itens 46 a 48 da pauta. Nos autos do TC 799 está em exame um termo de parceria firmado entre a Prefeitura de São Sebastião e o Instituto Solos, com vista à gestão operacional do Hospital das Clínicas de São Sebastião, Pronto Socorro Central e Pronto Atendimento de Boiçucanga. Já no TC 806 e no TC 111, estão em análise prestações de contas referentes ao exercício de 2009 e 2010. Ao R7, ao analisar o termo de parceria, constatou as seguintes falhas: ausência de lei autorizadora específica, incorreta previsão de contabilização das transferências financeiras, ausência de realização de concursos de projetos, descumprimento de artigos da LRF. Em relação à prestação de contas de 2009, a fiscalização também apontou impropriedades relacionadas à publicação intempestiva do relatório, emissão de parecer desfavorável pela Comissão de Acompanhamento das Contas, divergência nas conciliações bancárias, realização de despesas em desacordo com as metas previstas, contabilização do Instituto de Taxas Administrativas, ausência de parecer de Conselho Fiscal, entre outras. Também na prestação de contas de 2010 foram apontadas várias impropriedades, como a existência de gastos com serviço de consultoria, ausência de pessoal na área médica, existência de despesas pagas a título de reembolso operacionais da matriz da OCIP, ausência de comprovante de recolhimento de encargos sociais. A TJ foi pela irregularidade da matéria.
Eu encaminhei previamente relatório e voto a Vossas Excelências e entendo que as falhas constatadas nesses autos, tanto em relação ao termo de parceria quanto às prestações de contas, não permitem um juízo de regularidade da matéria. Nessas condições, eu voto pela irregularidade do termo de parceria e por acessoriedade o seu termo aditivo. Voto também pela irregularidade das prestações de contas, com a condenação do Instituto Solos à devolução da totalidade dos recursos municipais recebidos nos exercícios de 2009 e 2010, acrescidos à correção monetária, ficando a entidade impedida de receber novos repasses até regularizar a matéria perante esse tribunal. Eu aplico, por fim, ao prefeito municipal, à época, o senhor Hernani Brimazzi, a multa de 500 UFESPs. É como voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, o item 49, eu retiro de pauta com retorno ao gabinete. E passo a relatar agora o item 50. Em exame, prestação de contas de recursos repassados pela Prefeitura de Campos do Jordão, no exercício de 2007, em decorrência de convênio, tendo por objetivo dinamizar a divulgação e a realização de projetos para eventos festivos de Natal, Réveillon, no município de Campos do Jordão. Após a devida notificação, considerando a documentação acrescida, a fiscalização concluiu pela quitação dos responsáveis, sem prejuízo de recomendações. A TJ no mesmo sentido. Inicialmente, eu ressalto que ajustes da espécies foram considerados regulares por essa Corte em 2008 e 2010. Diante do exposto e considerando manifestações constantes dos autos, eu voto pela regularidade da prestação de contas no exercício de 2007, com a respectiva quitação dos responsáveis e as devidas recomendações, que são um voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora eu relato em conjunto os itens 51 e 52 da pauta. Tratam-se de contas das câmaras municipais de Tremembé, referentes ao exercício de 2010, e Pindorama, referente ao exercício de 2011. A instrução da matéria evidenciou o entendimento aos limites constitucionais e legais. Assim, conforme relatório e voto que encaminhei previamente a Vossas Excelências, eu acompanho a instrução da matéria e voto no sentido de serem consideradas regulares, com ressalvas, as contas das câmaras municipais de Tremembé, no exercício de 2010, e Pindorama, no exercício de 2011. Em discussão, votação, aprovado. Passo agora a relatar o item 53. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo prefeito municipal de Ilhabela, contra a decisão proferida pela primeira Câmara pela emissão de parecer desfavorável às contas daquele município de Ilhabela no referente ao exercício de 2011. O Ministério Público de Contas manifestou-se pelo conhecimento e não provimento dos embargos. Em preliminar, embargos em termos dele conhecido. No mérito, por não vislumbrar os defeitos indicados pelo embargante, nem mesmo pontos contraditórios ou omissos a dar sustentação ao pedido, o meu voto é pela rejeição dos embargos. Em discussão, em votação, aprovado. Relato agora o item 54, em exame, recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Campinas em face de sentença que julgou irregulares contratos, tomada de preços e aditivos firmados entre a Prefeitura e a construtora Edisa, objetivando a execução de obras e reformas no centro de saúde. A TJ e SDG manifestaram-se pelo não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos dele conhecido. No mérito, não prosperam as razões recursais ofertadas pela Prefeitura. Isso porque o subitem editalício, ao exigir do licitante, na fase de habilitação, prova de regularidade para com a Fazenda Pública Municipal de Campinas, por meio de certidão negativa de débitos expedida por aquela fazenda, contrariou o inciso 3 do artigo 29 da Lei de Licitações, restringindo o universo de competição, havendo a inabilitação de 3 empresas. Nessas condições, o meu voto é pelo não provimento do recurso.
Em discussão, votação, aprovado. Relato item 55. Em exame, recurso ordinário interposto pela Codevasf, Companhia de Desenvolvimento de São Vicente, contra a sentença que julgou irregulares as contas anuais da entidade relativos ao exercício de 2007, com aplicação de multa ao responsável no valor equivalente a 100 UFESPs. A decisão combatida teve por fundamento a falta de recolhimento das contribuições devidas ao INSS, FGTS, PIS, PASEP, ausência de contabilização da dívida decorrente de contribuições sociais e impostos federais, celebração de termos de confissão de dívida em 2007, com início de pagamento somente em 2013, realização de procedimentos licitatórios em desacordo com a lei de licitações. A TJ e SDG convergiram no sentido do não provimento do recurso. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido, no mérito, entendo que as razões encaminhadas não conseguiram reverter o quadro negativo constatado no decorrer da instrução processual, em que pese as alegações constantes das razões de defesa, não foram juntados quaisquer documentos que justifiquem as irregularidades constatadas. Nessa conformidade, meu voto é pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo ao item 56 da pauta. Trata-se de recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito de Piracicaba contra a sentença que julgou irregulares a tomada de preço, contrato formalizado entre o Executivo e a empresa Meta Construções. A TJ, Jurídica e Chefia e a SDG manifestaram-se pelo não provimento do apelo. Em preliminar, recursos em termos dele conheço. Conhecido, no mérito, a recorrente não apresentou cotação prévia de preço e nem citou a fonte utilizada para a definição do orçamento básico, impossibilitando averiguar se os preços ajustados refletiram e corresponderam aos valores praticados no mercado. Também desatendeu preceitos da LRF. Nessas condições, o meu voto é pelo não provimento do recurso. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo agora ao item 57 da pauta, encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências. Trata-se de um recurso ordinário interposto pelo ex-prefeito municipal de Ibiúna contra a sentença que julgou irregulares licitação, nota de empenho e ato determinativo da despesa em face da afronta ao artigo 22, parágrafo 3º da Lei 8666, além da ausência de apresentação de elementos suficientes à comprovação da adequada execução contratual. Também aqui a instrução é unânime pelo não provimento. Em preliminar, conheço do recurso. Conhecido. No mérito, tendo em vista que somente 2 empresas convidadas eram do ramo de atividade compatível com o objeto licitado, houve o descumprimento do artigo 22, parágrafo 3º da Lei Federal 8666. Além disso, as planilhas e fotografias trazidas pelo recorrente não são suficientes para demonstrar a correta execução contratual, faltando elementos essenciais, como ordens de serviços, notas fiscais, entre outros. À vista do exposto, eu voto pelo não provimento do recurso. É um voto que está em discussão, em votação, aprovado. Passo agora, por último, ao item 58 da pauta. 58 da pauta. Eu encaminhei previamente relatório e voto a vossas excelências. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Prefeitura de Ourinhos e por Toshio Misato, um ex-prefeito municipal, contra a sentença que aplicou ao responsável multa no valor correspondente a 300 UFESPs. O juízo de irregularidade fundamentou-se, em síntese, no descumprimento do prazo fixado sem justa causa. Transcorrido o prazo fixado, sem apresentação de quaisquer providências, sobreveio a sentença combinando a multa, ora recorrida. Nas razões de apelo, os recorrentes argumentam em síntese que no exercício de 2007, a Prefeitura exonerou todos os admitidos cujos atos foram objeto de impugnação, que foi aberto novo concurso público, excluindo, por sua vez, cláusula em que se atribuía pontos por tempo de serviço no magistério municipal,
que as medidas saneadoras, ainda que não informadas a essa Corte a tempo, foram levadas a efeito, antes do trânsito em julgado da decisão originária. Analisando as razões ofertadas, os órgãos técnicos da Casa divergiram. A assessoria técnica e SDG manifestaram pelo conhecimento e provimento do recurso. Já a chefia de ATJ pelo não provimento. Isso é a síntese do relatório. Em preliminar, o recurso está em termos dele conhecido. No mérito, eu entendo que restou demonstrado nas razões do apelo que os interessados efetivamente tomaram providências com a exoneração dos servidores admitidos, abertura de novo certame, antes mesmo do trânsito em julgado da decisão que julgou irregulares as contratações. Eu acolho o entendimento da STG, fundada em jurisprudência dessa Corte, no sentido de que a comunicação de providências tomadas em cumprimento de decisões, ainda que extemporaneamente, revela-se falha de natureza formal, passível de relevamento e recomendação. Isso posto, eu acolho as manifestações de assessoria técnica e SDG e voto no sentido de dar provimento ao recurso ordinário, a fim de cancelar a multa interposta. É como eu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Para relatar os itens 59 a 91, a palavra é do conselheiro Renato Martins Costa. Tendo encaminhado íntegra de relatório e voto, permito-me relatar em conjunto 59 a 62, senhora presidente. São termos, concorrência e contrato, interesse da Prefeitura da Praia Grande, da Câmara Municipal de Pindamonhangaba e da Prefeitura de Paulínia. Os processos contam com manifestações favoráveis da instrução no sentido da sua regularidade. Os meus votos acompanham com as recomendações cabíveis. Por decorrência, a representação contida no item 62 é julgada como improcedente. São os meus votos. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. 63, pregão presencial e contrato, Departamento de Água e Esgoto de Marília com Inhel Química Limitada, fornecimento de sulfato de alumínio. Apresentadas justificativas, a instrução dividiu-se, a TJ pela regularidade e a CDG pela irregularidade. Eu penso que os vícios apontados na instrução foram satisfatoriamente afastados. O certame recebeu a devida publicidade, os preços praticados revelaram efetiva e expressiva economia para a administração e as exigências relativas aos equipamentos também me parecem razoáveis, considerando a necessidade do armazenamento do produto em tanques especiais, cujas medidas mencionadas revelam-se proporcionais e adequadas ao objeto licitado. Julgo regular a matéria. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. 64, concorrência, contrato, Prefeitura de Catanduva com Consfran Engenharia, contratação de empresa para execução de coletores e interceptores nas margens do rio São Domingos, na cidade. A instrução foi pela regularidade. O processo esteve em pauta em sessão anterior, o eminente conselheiro Dimas Ramalho pediu vista, retornou em sessão subsequente, onde foi convertido em diligência. Cumprida a diligência e apresentados os esclarecimentos pela Prefeitura de Catanduva, levei toda essa matéria ao conhecimento do eminente revisor. Retorna para julgamento. A conversão do julgamento em diligência deu-se especialmente com relação à exigência de qualificação técnica por meio de 2 atestados, representativos de pelo menos 50% da parcela de maior relevância. As partes contratantes atenderam à convocação, fazendo aportar ao processo substanciosas razões, extenso laudo fotográfico, no sentido de comprovar o porte do empreendimento e a perfeita execução dos serviços ajustados. Eu acato a documentação colhida em diligência, bem como as abalizadas razões da assessoria técnica, no sentido de aprovar a licitação e o contrato ora em exame. Repiso que foram adotadas as cautelas apropriadas, como reserva orçamentária, cotação prévia de preços, parecer técnico jurídico, orçamento básico, projetos e cronogramas, divulgação eficiente do instrumento convocatório, elaboração de quadro comparativo de preços e atos de homologação do certame e adjudicação do objeto.
No que toca à matéria discutida na sessão anterior, que levou à realização da diligência junto ao município, insisto que a cláusula editalícia clara, há na cláusula editalícia, clara referência à parcela de maior relevância e ao percentual pretendido. O texto da súmula 24 explicita que é possível a exigência de atestados, no plural, ficando patente que a administração não está impedida de requerer mais de um, de acordo com a especificidade do objeto. Ademais, o percentual de 50% da execução pretendida se encontra dentro da margem especificada pela referida súmula. Voto pela regularidade e ouço com todo o acatamento eminente a revisor. Com a palavra, com o conselheiro revisor. Acompanho o relator. Em votação, aprovado, né? O voto. Também acompanho o conselheiro relator. Perfeitamente, muito obrigado. O item 65, senhora presidente, houve protocolo de petição, eu retiro de pauta com retorno ao meu gabinete. Perfeitamente. Relato o item 66, dispensa de licitação fundada em emergência, feita pela Prefeitura de Alumínio, que contratou Engever Comercial Empreiteira de Alumínio para prestar serviços de coleta de lixo. Notifiquei o responsável pelos atos e nenhum tipo de esclarecimento ou apresentação de justificativas foi efetivada, o que levou a instrução a convergir unanimemente para a decretação de irregularidade da matéria. Diante do quadro que apresentei a vossas excelências, permito-me diretamente votar no sentido da irregularidade da dispensa de licitação do contrato, aplicar multa ao ex-prefeito de 200 UFESPs e determinar a remessa de cópia da matéria à apreciação do Ministério Público Estadual. Voto que está em discussão. Em votação, aprovado. Com relatórios e votos individualizados também, itens 67 a 78, 67 a 78. Perfeitamente. São prestações de contas de recursos repassados pelas prefeituras municipais de Bocaina, Piracicaba, Jaú, Bariri, Espírito Santo do Turvo, Santo André, Guarulhos, São José do Rio Preto e Riversul. Em todos esses processos, a instrução foi convergente no sentido da regularidade. Os meus votos acompanham. Votos que estão em discussão. Em votação, aprovado. 79, prestação de contas de recursos repassados em 2008 pela Prefeitura de Mauá ao Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A fiscalização apontou ausência de comprovação de aplicação dos recursos repassados, o que não foi sanado com as justificativas encartadas pela Prefeitura de Mauá. Julgo irregular a matéria, condeno a entidade beneficiária a devolver a importância recebida, suspendo-a de novos recebimentos, aplico ao responsável multa de 200 UFESPs. Em discussão, em votação, aprovado. 80, prestação de contas de recursos repassados em 2010 pela Prefeitura de Reginópolis ao Instituto de Gestão de Projetos da Noroeste Paulista. Justificativas não foram suficientes para sanar as falhas apontadas, uma vez que não foram trazidos aos autos documentos capazes de comprovar a economicidade alegada nas planilhas constantes dos autos. Conforme apontado pela fiscalização, não foram apresentadas metodologia de cálculo ou documentos que comprovem os valores orçados. Ademais, despesas com horas extras, auxílio-doença, licença-maternidade, são apenas estimativas, podendo ou não ocorrer. E, no caso de auxílios e licenças, de acordo com o prazo dos benefícios, são suportados pelo INSS e não pela Prefeitura. Dispêndios na aquisição de materiais, mobiliários e equipamentos não deveriam fazer parte da estimativa de custos, haja vista que a infraestrutura necessária para a execução do projeto é de responsabilidade da Prefeitura Municipal. Sendo assim, verifico que os itens e valores apresentados são inconsistentes e julgo irregular a prestação de contas, condenando a entidade beneficiária a devolver a importância recebida. Suspendo-a de novos recebimentos, aplico multa de 200 UFESPs ao responsável. Em discussão, em votação, aprovado. 81, prestação de contas de recursos repassados em 2009 pela Prefeitura de Guarulhos ao Instituto Direito, Integração, Educação e Terapêutica em Saúde e Cidadania. Total repassado foi de pouco mais de R$ 21.200.
Destes, 17.263 foram devidamente justificados, 3.960 não. Esse fato é até reconhecido pela própria entidade beneficiária. Eu julgo regular a matéria incontroversa, irregular a aplicação de 3.960, suspendo para novos recebimentos, deixo de determinar medidas de restituição ao erário, já que a própria Prefeitura intentou a ação de execução fiscal para a percepção deste valor. Em discussão, voto em votação. Aprovado. Também, senhora presidente, com relatórios e votos individualizados de 82 a 86. São as contas das câmaras municipais de Adolfo, 2012, Guará, 2010, Monte Aprazível, 2012 e Birigui, Miracatu, 2011. Em todos estes processos, a instrução foi pela regularidade. Os meus votos acompanham, já que cumpridos os aspectos constitucionais e legais de maior relevo. Faço recomendações e esclareço que apenas as contas de Adolfo não têm ressalvas. São os votos. Votos que estão em discussão. Em votação. Aprovado. 87, Prefeitura de Tietê, exercício de 2012. Aqui, com a instrução, cumpridos os aspectos constitucionais e legais, voto pela emissão de parecer favorável. Em discussão. Em votação. Aprovado. Item 88, contas de 2012 da Prefeitura de Inúbia Paulista. Temos aqui a instrução de ATJ e de SDG pela emissão de parecer favorável, enquanto o digno Ministério Público de Contas opinou pela emissão de parecer desfavorável em face do recolhimento de fundo de garantia aos funcionários comissionados, que foi verberado em contas anteriores com recomendações. As contas de Inúbia Paulista, no geral, elas estão boas. Essa questão do fundo de garantia realmente aconteceu, mas eu não me animo a emitir parecer desfavorável por conta disso. Acho que SDG deu um encaminhamento bastante sensato à questão, propondo a formação de autos apartados, para que, inclusive, naquela sede possamos apenar o responsável, caso seja efetivamente confirmada a inobservância das recomendações anteriores. É o meu voto, portanto, que propõe a emissão de parecer favorável. Voto que está em discussão. Em votação. Aprovado. 89, Prefeitura de Arco-Íris, 2012 também, Prefeitura que apresenta números também satisfatórios. A instrução de ATJ e de SDG pela emissão de parecer favorável, MPC, em função da inobservância da súmula 13 deste tribunal e da questão dos gastos em publicidade, que teriam contrariado a legislação eleitoral, propõe a emissão de parecer desfavorável. Vamos às questões controvertidas, já que os números gerais são, como disse, satisfatórios. Quanto à terceirização de serviços para a recuperação previdenciária dos últimos 5 anos, há um processo específico onde essa matéria vai ser julgada. É o TC 621.018 de 2013. Então, a questão lá terá deslinde específico. Quanto às despesas com publicidade e propaganda, senhores conselheiros, este é um ano, né, último ano de mandato, em que esse tema será recorrente. Acredito que, como em todas as situações, a verificação individualizada da situação de cada município parece-me a conduta que melhor realiza o princípio de justiça que buscamos aqui. As despesas do exercício foram de R$ 100.594. A média dos últimos 3 exercícios, que é o que a lei determina, foi de R$ 87.650. Portanto, 13% além da média foi o gasto. Qual o quadro que nos deparamos aqui? Se formos verificar só a inflação acumulada de 2009 a 2012,
nós temos 2009, 4,31%, 2010, 5,90%, 2011, 6,50%, 2012, 5,83%. Só isso já ultrapassa com folga esses 13%. Quanto ao valor global, isso correspondeu a 0,98% de toda a receita realizada, evidenciando que não houve gasto excessivo. A questão pode ser debitada a aspectos econômicos gerais. Portanto, eu voto pela emissão de parecer favorável às contas da Prefeitura, com as recomendações pertinentes e formando autos apartados e termos contratuais consoante contido no voto previamente encaminhado. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 90. O ex-prefeito de Suzano recorreu ordinariamente de sentença que julgou irregulares despesas realizadas sob regime de adiantamento. O eminente julgador singular entendeu que não houve obediência às formalidades específicas de gastos por adiantamento. Deixou, porém, de determinar a restituição ao erário das quantias impugnadas, pois isso configuraria enriquecimento sem causa da Prefeitura, já que não restou evidenciado desvio de finalidade e sequer falta de entrega e ou realização dos serviços contratados. A instrução é pelo conhecimento e não provimento. Em preliminar, conheço. Em discussão, conhecido. Todas as manifestações contrárias estão fincadas na desobediência ao rito formal do processamento de despesa como adiantamento. A decisão de primeiro grau sequer determinou recomposição do erário, reconhece que o gasto foi substancialmente ilegítimo, embora formalmente inadequado. Senhores conselheiros, esse procedimento é de 2004, isso aconteceu em 2004. Nem alterações de rotina, que já estão certamente superadas, seriam uma consequência de uma decisão desfavorável. Eu voto pelo provimento do recurso, de toda forma, recomendando ainda ao administrador que, se não o fez, atualize seus procedimentos na forma da legislação pertinente. Como voto? Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Por fim, o 91, recurso ordinário, interposto de sentença que julgou irregulares licitação e contrato, aplicou multa responsável, recurso apresentado pela Prefeitura de Peruíbe e pela ex-prefeita local. Reforma, ampliação e recuperação de ginásio de esportes era o objeto. A instrução do MPC, ATJ, SDG pelo não provimento. Conheço em preliminar. Em discussão, conhecido. Que temos um problema de visita técnica que poderia até ser superável, não fora a participação apenas de uma empresa que concretiza a potencialidade de restrição da exigência. Voto pelo não provimento. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Para os itens 92 a 117, a palavra do conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Item 92, representação proposta por Marli Alves Lemos em face da Prefeitura de Porto Ferreira, impugnando o teor do edital para aquisição de kits escolares. Observe que o edital prevê os direitos e preferências estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. E quanto à exigência de amostras personalizadas, ressalto que recai somente sobre o vencedor do certame e não sobre todos os licitantes. Voto, portanto, pela improcedência da representação, senhora presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, a representação movida pela Prefeitura de Vinhedo em face do senhor João Carlos Donato, ex-prefeito, noticiando a ocorrência de possíveis irregularidades no Executivo Local no ano de 2005 a 2008. Sobre a questão, defendeu o representado que agiu com base em documentos apresentados pela contratada, de modo que não se trataria de uma decisão desmotivada, mas não apresentou nenhuma prova de sua alegação. Já o atual prefeito argumentou que teria inscrito os débitos em dívida ativa e ingressado no judiciário para declarar a improbidade do ex-prefeito. De outro lado, também não noticiou a providuração judicial para cobrar débitos inscritos em dívida ativa.
Nesse cenário, decidir o mérito da representação implicaria em declarar devido ou indevido o recolhimento do ISS-QN sobre serviço específico prestado pela NutriPlus, o que extrapola a competência dessa egrégia corte. Assim, no mesmo sentido da fiscalização e da SDG, eu voto pelo arquivamento, sem julgamento de mérito, e requeiro que seja encaminhado para a Receita Estadual. É como eu voto, presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, peço permissão para ler os itens 94 e 95, relatório e voto. Perfeitamente. Contrato entre a Prefeitura de Itapevi e a empresa Binhardi, Indústria e Comércio de Papéis e Artefatos, para aquisição de 60 mil kits de material escolar. E também analisa a representação contra o sistema de edital em relação à apresentação de amostras personalizadas. Inicialmente, aponto que o orçamento básico elaborado pela administração pautou-se tão somente em valores cotados junto à empresa Cantinho dos Presentes Bazar Limitada, o que não representa, evidentemente, os preços de mercado, por maior que seja, por melhor que seja essa empresa. Irregular também a ausência de orçamento detalhado com planilhas contendo todos os custos unitários. Em relação à representação, de fato, o edital obrigou todos os licitantes à apresentação de amostras personalizadas, de agendas, estojo, avental e pasta, representando um ônus excessivo aos licitantes, sem que fossem apresentadas quaisquer justificativa técnica para tanto. O voto, portanto, pela irregularidade do pregão do contrato e pela procedência da representação. O voto ainda pela aplicação de multa correspondente a 300 UFESPs à senhora Maria Ruth Banzoler, então prefeita municipal de Itapevi. E requeiro também que cópia desses autos seja encaminhada ao Ministério Público para as procedências que fizerem necessárias. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 96, concorrência pública e contrato entre a Prefeitura da Estância Balneária de Peruíbe e Termac Terraplanagem, Construção Civil e Escavações Limitada, para a construção de 320 unidades habitacionais. Conforme relatório e voto disponibilizado, as razões da defesa apresentadas contribuíram para o esclarecimento de alguns apontamentos. Com as recomendações apresentadas, contra o entendimento firmado por essa Corte em relação ao CAT, e para que atente futuros editais apenas para a prova regularizada e não a certidão negativa de débitos, voto pela regularidade da matéria e determina a fiscalização que dê prosseguimento à análise da execução contratual. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 97, concorrência e contrato entre a Prefeitura de Ribeirão Pires e Lara Central de Tratamento de Resíduos Limitada, para a prestação de serviço de limpeza pública. Não restou justificada a aglutinação de atividades distintas em somente o certame, bem como a fixação de único dia e hora para a realização da visita técnica. Prevê-se ainda que a inspeção seja realizada necessariamente por responsável registrado no CREA, sem qualquer justificativa para tanto. Não se acatam ainda a justificativa apresentada a respeito da exigência de visto CREA São Paulo para fins de habilitação do licitante de outros estados. Voto, portanto, disposto pela irregularidade da licitação, do contrato, das despesas decorrentes e com a aplicação de multa de 300 reais para a senhora Simone Rodrigues Zemada, secretária de Infraestrutura Urbana e responsável pelo contrato. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 98, concorrência e contrato entre a Prefeitura de Registro e a empresa Concita Limitada para a prestação de limpeza urbana. O edital estabelece que a garantia de participação deverá ser protocolada na Prefeitura de Registro até o 5º dia útil anterior à data designada para a entrega de envelopes, em afronta ao disposto no artigo 31.3 da Lei 8666, da qual se extrai que a referida caução é documento pertinente à qualificação econômica e financeira e, portanto, deve ser entregue juntamente com os demais documentos de habilitação. Além disso, a administração não logrou justificar a habitualidade de balanço patrimonial
ser entregue juntamente com a ata de deliberação dos sócios. Assim, eu voto pela irregularidade da concorrência do contrato, aplico a multa do FESP à senhora Sandra Kennedy Viana, então prefeita municipal, autoridade responsável pela contratação. É meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 98, tomada de preço e contrato da Prefeitura de Jacareí e a empresa Navarro Construção Civil Limitada, objetivando a execução da obra de creche e também em exame 8 termos aditivos. Conforme voto disponibilizado, restaram presentes algumas impropriedades. Não houve projeto básico, ausência de assinatura de contratado em grande parte de aditamentos e dos termos de ciência de notificação. Entendo também não ser passivo de relevação a assinatura do último termo aditivo, um mês depois de encerrado o prazo de execução previsto para o contrato. Nesse sentido, eu voto pela irregularidade da matéria e também aplicação de multa ao senhor Laodir Suzigan, um valor correspondente a 300 UFESPs. É meu voto, senhora presidente. Em discussão, o item 99, em votação, aprovado. Em exame agora, o item 100, contratação direta entre o SEMAI, que é o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de São José do Rio Preto, e a EMPRO, que é a Empresa Municipal de Processamento de Dados de São José do Rio Preto, com vistas à prestação de serviços técnicos especializados com tecnologia da informação. Aponte-se, no caso em tela, ausência de parâmetros para aferição de economicidade de contratação. A origem trouxe aos autos, como base comparativa, somente os preços praticados no ajuste precedente, o que não é, evidentemente, suficiente em todos os dados para justificar os valores pactuados. Eu voto pela irregularidade de licitação e do contrato. É meu voto. Em discussão, em votação, aprovado. Item 101, a dispensa de licitação e contrato entre a Prefeitura de Cotia e a Caixa Econômica Federal, como objeto a prestação de serviços financeiros diversos. De fato, não restou devidamente esclarecida a significativa diferença entre o valor mínimo requerido nos procedimentos licitatórios precedentes à presente contratação direta, de 15 milhões, e o ora pactuado, 9 milhões e 500 mil. Principalmente se considerado o esboço de pesquisa de preço, realizado junto ao Bradesco, Caixa Federal. Cabia à administração proceder à abertura de nova disputa, com as alterações, ora verificadas no projeto e no valor, no objeto, o que não ocorreu e, no meu ponto de vista, infringiu os princípios que norteiam a boa administração pública. O voto, portanto, pela irregularidade da contratação direta, com aplicação ao senhor Antônio Carlos Camargo, responsável na época, prefeito municipal, a multa equivalente a 300 UFESPs. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Item 102, senhora presidente, e 103, quero relatar e votar em conjunto. Perfeitamente. Conforme já disponibilizado, os referidos ajustes já foram julgados irregulares por essa casa e, portanto, pelo princípio de acessoriedade, eu voto pela irregularidade dos termos aditivos. É meu voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado. 104 é o contrato da Prefeitura de Praia Grande e a empresa Termac. Embora irregular definitivamente a licitação e contrato respectivo, termos aditivos, não se aplica aos atos em análise o princípio da acessoriedade, uma vez que não produzir efeitos financeiros. Eu voto pelo conhecimento do termo de encerramento do contrato, dos termos de aceitação de obra e serviço em caráter provisório e definitivo e da devolução da caução. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, eu peço para relatar em conjunto os itens 105 e 106 da pauta. Perfeitamente. Prestação de contas de repasse da Prefeitura de Caçapava, a entidade Lar Emanuel, e da Prefeitura Municipal de Cajamar, a PAI de Cajamar. Os repasses financeiros gastos efetuados foram demonstrados documentalmente, constando dos autos os comprovantes bancários, despesas, pagamento de funcionário e relatório das atividades desenvolvidas no exercício.
Voto pela regularidade do item 15 e pela regularidade com ressalva do item 106. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Agora, eu peço para relatar em conjunto os itens 107 e 108 da pauta. Perfeitamente. Contas anuais das câmaras de Jaguariúna e Salto Grande, referentes às de 2011. Conforme voto disponibilizado, as defesas apresentaram argumentos satisfatórios para sanar irregularidades apontadas, motivo pelo qual, com regularidade, com ressalvas, eu voto pela aprovação das referidas contas. É meu voto. Regularidade, Jaguariúna, item 107, e Salto Grande, 108. Votos que estão em discussão, em votação, aprovado. Item 109, contas anuais da Prefeitura de Marília, Municipal de Marília, da Câmara Municipal de Marília, relativas às eleições de 2011. Algumas impropriedades verificadas demonstram que as contas não estão em boa ordem. Aquisição de computadores sem licitação de valor superior ao limite legal, destacando-se ainda o irregular pagamento de subsídios a agentes públicos. Em relação ao quadro de pessoal, destaca-se um quadro de anomalia na sua composição. Isso porque, dentre outras questões apontadas no voto disponibilizados, dos 80 cargos efetivos existentes, 40 encontros preenchidos, enquanto apenas um dentre 60 cargos de comissão está vago. Reiterada ainda a conduta de pagamento de gratificação por dedicação exclusiva a efetivos e comissionados, prática que recebeu nova disciplina por meio da Lei Complementar 618/2011, mas continua sendo concedida de forma indiscriminada. Portanto, eu voto pela irregularidade das contas da Câmara Municipal de Marília e aplico ao senhor Yoshio Sérgio Takaoka, presidente da Câmara e responsável pelas contas, a multa de 200 UFEPs. É meu voto. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Agora, item 110, Braúna, as contas da Prefeitura de Braúna, conforme voto disponibilizado, diante da apresentação de resultados satisfatórios da prestação de contas, filiou a administração de unânime dos órgãos de instrução técnicos, bem como do douto MPC de contas, e voto pela emissão de parecer desfavorável às contas anuais. Em discussão, em votação, aprovado. Item 111, trata-se agora de embargo de declaração oposto pela senhora Almira Ribas Garmes, presidente da Câmara de Paraguaçu Paulista, em face da decisão da Igreja Primeira Câmara, que julgou irregulares as contas daquele órgão. Satisfeitos os requisitos, em preliminar, conheço o embargo de declaração opostos. Em discussão, conhecido. No mérito, os argumentos do embargante não merecem prosperar, à medida que, como enfatizou o Ministério Público de Contas, não houve omissão suscitada, nem se observa ocorrência de obscuridade e contradição que implique qualquer reparação da respeitável decisão embargada. Voto, portanto, pela rejeição do desembargo de declaração. Em discussão, aprovado o voto do relator. 111 é o recurso ordinário interposto por Valdemir Gonçalves Lopes, ex-prefeito de Tupã, em face da sentença que julgou procedente a representação formulada pelo Sindicato dos Trabalhadores Públicos de Tupã. Em preliminar, conheço do recurso. Item 112, em discussão, conhecido. No mérito, não prosperam as alegações do recorrente. Não haveria censura ao ato praticado pelo Executivo se, à época, houvesse uma lei que autorizasse a utilização de água proveniente do poço artesiano, vinculado ao almoxerifado da Prefeitura, por todos os munícipes, indistintamente mediante remuneração previamente fixada pelo Poder Público. O que se verificou, entretanto, é que o poço destinou-se ao atendimento ao interesse particular do senhor Luiz Antônio Howe, com a prestação do serviço que, ao menos na época, não estava disponível à coletividade e também não estava previsto em lei, em patente violação aos princípios que regem a administração pública estabelecidos no artigo 37, caput da Constituição Federal. Anteexposto, no mérito, pelo não provimento de recurso ordinário, mantendo-se a íntegra sentença recorrida. Em discussão, o item 112, em votação, aprovado. Item 113,
Peço retirada, voltando ao gabinete, senhor presidente. Perfeitamente, é regimental. Item 114, recurso ordinário interposto por João Carlos Donato, ex-prefeito de Vinhedo, em face da sentença que julgou irregular os pagamentos de verba rescisória aos ocupantes de cargo comissão, condenando o ora apelante à devolução do valor respectivo. Em preliminar, com este recurso. Em discussão, conhecido. O próprio Tribunal Superior do Trabalho, nos autos de processo 707, 203, 079, 1540.8, decidiu que não é devido o pagamento de verbas rescisórias a empregados e ocupantes de cargo comissão. Voto, portanto, no mérito, pelo não provimento do recurso ordinário, porque no mérito não prosperaram os argumentos. Em discussão, em votação, aprovado o voto do relator. Item 115, recurso ordinário do Serviço Funerário de Santo André, em face da sentença que julgou irregular as contas da autarquia no ano 2008. Em preliminar, com esse do recurso. Em discussão, conhecido. No mérito, as razões do recurso nada trazem de novo que possam elidir as impropriedades. Voto no mérito pelo não provimento de recurso ordinário. É meu voto, presidente. Em discussão, em votação, aprovado o voto. Agora, peço permissão para ler em conjunto e relatar item 116 e 117 da pauta. Perfeitamente. Recurso ordinário interposto em face da sentença que julgou irregulares o pregão eletrônico e subsequentes notas de empenho referentes ao contrato da Prefeitura de Americana e a empresa Roberto M. Sacaf EPP, objetivando a aquisição de equipamento de informática. Conforme exposto no relatório, não há nos autos qualquer instrumento que legitime o doutor Rafael Rodrigues de Oliveira a interpor recurso em nome do senhor Claudemir Aparecido Filho. Assim, não conheço do apelo em relação ao referido interessado, restando inclusive prejudicada a reapreciação da multa que lhe foi aplicada, tendo em vista o caráter personalíssimo da sanção pecuniária. Quanto à Prefeitura de Americana e ao senhor Diego Denadai, conheço do recurso, eis que tempestivo, interposto por parte legítima, representado por advogado com procuração nos autos. Mas no mérito, os argumentos não prosperam. Quanto ao orçamento inicial, argumentos apelantes que se pautou em consulta efetivada no mercado local. Contudo, não há nos autos qualquer documento que demonstre realização de pesquisa de preço. O quadro torna-se pior, porque, além de não ter feito a pesquisa de preço e demonstrada contabilmente, houve a desclassificação de 11 empresas antes da fase de lance, em contrariedade com as regras e detalhistas e sem respaldo do artigo 48 da Lei Federal 8666. Dessa forma, eu voto pelo não provimento do recurso ordinário, excluindo-se apenas do fundamento a ofensa ao artigo 1516 da Lei de Responsabilidade Fiscal e ausência justificativa por contratação. É meu voto, presidente. Voto que está em discussão, em votação, aprovado. Concluída a ordem do dia, eu consulto o senhor procurador do Ministério Público de Contas se Sua Excelência requer ciência específica de qualquer um dos processos apreciados. Senhora presidente, o Ministério Público requer ciência específica dos itens números 3, 36 e 90. Muito obrigado. 3, 36 e 90. Encerrada a primeira sessão da primeira Câmara. Desculpa, com a palavra o conselheiro Dimas Eduardo Ramalho. Só para, como disse o conselheiro Renato Martins Costa, comentar a Vossa Excelência pela presidência da sessão, e assim como fez o conselheiro Renato na presidência, é muito bom participar de uma Câmara em que se discute com a presença do Ministério Público, da Procuradoria da Fazenda, com toda a assessoria, e agora presido por Vossa Excelência, que não só foi a primeira mulher a vir ao tribunal, como também foi a primeira mulher a presidir a sessão e agora presidir a primeira Câmara. Tenho muito orgulho disso, não só por Vossa Excelência ser mulher, mas por ser uma pessoa competente, excelente companheira de trabalho aqui nesse tribunal, culta, e com certeza faremos o melhor por São Paulo e pelo Brasil. Obrigado, presidente. Agradeço as palavras. Está encerrada a sessão.
Boa tarde a todos. Obrigada.